pessoal, Deep na área, tudo certo? Pessoal, trazendo aí mais um videozinho para vocês aí, o primeiro vídeo efetivo aí do canal, comentando algumas coisas, trazendo para vocês essa minha ideia de criar um canal aí para ajudar, trazendo conteúdos de Clash. Eu sei que tem bastante conteúdo por aí, mas eu quero trazer um conteúdo mais irreverente, né? Não estratégias tão não coisas assim que são difíceis de fazer. Eu quero focar mais na simplicidade, sem muita coisa gemada. O máximo que eu vou fazer é botar um passe em uma ou outra conta minha. Pretendo fazer ataques. Dependendo do engajamento, eu quero fazer lives, trocar ideia, analisar vilas, dar dicas, buscar ali pequenos detalhes que possam te ajudar no dia a dia ali de upar sua vila e atingir aí os maiores CVs, como provavelmente deve ser o objetivo de todo mundo, né? Entre eles, a gente tem aqui a questão de quem busca o sexto construtor, né? O sexto construtor, ele é realmente um objetivo muito claro para a maioria de nós, né? Eu tenho ele, cadê aqui a basezinha dele? Sumiu e perdi. Aqui, ó. Aqui é o que acontece. Quando você atinge o centro de vila, no caso, da casa do construtor, não é centro de vila, o caso do construtor, no nível 9 ele vai liberar para você essa pequena construção, chamada controle do Bob. O controle do Bob, ele possui 4 missões específicas para que você consiga liberar ele e colocar o sexto construtor na sua vila principal. A primeira dela é ao trabalhar na vila principal, o mestre construtor vai aprender a fazer um espião indetectável aos construtores. Para complementar, aprimore 3 construções na vila principal. Essa aqui eu já fiz. Quais são as construções? A gente precisa upar o canhão, a torre arqueira e o multimorteiro. Então aqui a gente vai ter uma torre arqueira. Cadê ela? Aqui, ó. Essa é a torre arqueira modificada, né? Então você pode ver que ela tem a questão de alcance longo ou de tiro rápido. Temos também o nosso canhão duplo, né? Então o canhão duplo ele tem o modo explosão, né? Tem o modo explosão e tem o modo tiro rápido. Então, assim, são melhorias que você utiliza o mestre construtor para fazer, né? E temos também aqui o nosso multimorteiro. Um morteiro lá, um morteiro cá, um morteiro pra cá. Cadê ele? Perdi meu morteiro aqui. Bota morteiro. Morteiro. Gente, eu perdi a tropa aqui. Meu amigo. Deixa eu só mudar o meu layout. Aqui vai ser fácil de achar ele. Editar layout. Aqui, ó. Aqui está o nosso morteiro. Então ele tem o modo triplo, né? E o modo normal. Então você pode fazer o modo de explosão. Concluindo essas 3 opções aqui, né? Concluir mais tarde. Você acaba por concluir a primeira missão do controle do Bob, né? A segunda missão, estudar tropas perigosas, pode parecer um requisito estranho para a construção de um robô não violento. E realmente é. Então aqui a gente precisa que uma das tropas que você tem aqui no laboratório atinja o nível 18. Eu estou escolhendo no momento de hoje a bruxa, a bruxa sombria. A bruxa sombria para mim é um dos melhores para esse início, né? Eu uso ela muito em vários dos meus ataques e é a mais fácil de controlar. Você consegue dar muito dano com ela. E eu vou até fazer uns ataques, vocês vão ver ela em prática aqui agora. A terceira missão, o mestre consultor só saberá criar um consultor extremamente resistente com a melhoria de uma defesa forte. Requisito: qualquer defesa da base consultor com nível 9. Geralmente, em alguns vídeos, a gente vê o pessoal falando sobre upar o canhão, né? O canhãozinho aqui até o nível 9, porque ele é o mais em conta. Porém, a gente precisa de uma missão específica que é atingir o nosso multimorteiro no nível 8 para poder liberar o mestre construtor para ir para a vila principal e fazer aquele nosso morteiro triplo, né? Então, como você já tem que chegar ele até o nível 8, um nível a mais não é tão dificultoso assim. Então eu recomendo que o que vocês tiverem de ouro, vocês joguem nessa construção aqui, né? E a última e quarta grande missão é, ao comandar heróis poderosos, o mestre consultor vai aprender a fazer do Bob um robô forte e independente. Requisito: soma do nível dos heróis da base do consultor ser igual a 45. Então eu tenho aqui o meu avião no nível 17 e tenho a minha máquina de batalha
no nível 17 também. 17 com 17, 34. Então eu preciso de mais 11 níveis para poder liberar o consultor. Você pode perceber que missão dos heróis, você precisa de elixir. Você não utiliza ouro, né? Pode ver que os dois, para upar, você precisa de elixir. Missão da tropa, você precisa de elixir para upar as tropas e elixir para upar o próprio laboratório. A missão da defesa no nível 8, né? Da missão do nível 9. Então você vai usar o ouro, que vai ser ali, né? Que vai ser aqui o nosso multimorteiro, o que vai ser escolhido. E temos também aqui a primeira missão, que é fazer as 3 construções. Então, isso não depende da quantidade de recursos aqui. Então, se a gente for pegar, o que eu vou gastar de ouro? Eu vou gastar os 9 níveis do multimorteiro. Beleza? Se eu for pegar as outras 2 missões, eu tenho que upar 45 níveis de máquinas de batalha. Se eu pegar as tropas, eu preciso de elixir. Então, o maior recurso que você precisa na vila do consultor é elixir. E o elixir, ele funciona na base da defesa, né? Essa é uma prática bem tranquila. Então, o que seria o ideal, né? Você entra, né? Porque você vai ganhar o ouro pelo seu ataque. Para ele contar, você precisa destruir pelo menos uma construção. Então, você pode vir aqui, bota uma coisa, joga todas as bruxas, solta seus morceguinhos. Se você cancelar assim que ele destruir alguma coisa, render, você não ganha troféu e você não ganha ouro. Porém, se você vier aqui, você está sendo atacado. E se você repetir esse processo, né, várias vezes, claro, você vai perder bastante troféu, mas isso vai fazer com que você pegue adversários mais fáceis. Você pode também jogar de forma mais séria, mas isso acaba levando um tempo. E a gente sabe que a nossa vila principal, principalmente para quem tem múltiplas contas, é mais complicado de upar. Então, aqui, se você jogar de forma normal, provavelmente vai te levar um tempo. Mas você pode tentar chegar nos 50%, né? Que daí ganha pelo menos uma parte do ouro que você pode ir usando para algumas defesas, alguma coisa, né? 50%, encerra a batalha, voltamos. E aqui estamos, os dois ainda estão me atacando. E você vai fazendo isso para concluir o máximo de batalhas no mínimo de tempo. Por exemplo, aqui eu posso colocar o nosso consultor aqui, bruxa, 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 bruxa. Uso todos os seus morcegos. 12%, 15, 19, 23, 34, 38, 41, 52%. 15 segundos, acabou, ganhei ouro. Vou perder troféus? Vou. Mas dificilmente a gente vai utilizar disso agora no começo. Até porque, como você precisa upar as máquinas de batalha, upar as tropas, não compensa ficar num nível muito competitivo e ter dificuldade nas defesas. Porque se você sobe muito, o pessoal acaba passando pela sua defesa como se fosse um trem desgovernado e você ganha menos elixir. Então, se você conseguir descer, né, além de fazer várias batalhas em poucos segundos, agora minha internet não está ajudando, mas além de fazer várias batalhas em poucos segundos, você faz com que o seu nível de troféu seja mais baixo. Então, as suas defesas são mais efetivas. Por mais que você acabe perdendo o troféu, você vai ter uma efetividade muito maior do seu tempo. Porque se você defender uma batalha com, sei lá, 10, 15, 50% em nível baixo, é melhor do que tomar um PT no nível alto. Você vai ganhar menos elixir. Então compensa sim ficar em ligas mais baixas para poder concluir. 50%, encerrou, deu 20 segundos, voltou. Então a gente tem eles aqui, eles estão me atacando. Ó, ganhei 30 de um. Ó, aqui temos um cara que fez só 4%, então já ganhou 115. E tenho mais dois ataques ainda. Então, assim, você acumula muito elixir de forma rápida. E você pode fazer principalmente em uma hora que você não esteja muito apto a jogar, por exemplo, no almoço, estou fazendo alguma outra coisa, estou assistindo um podcast, um vídeo, alguma coisa. Você soltou as tropas e deixou aqui. Simplesmente elas vão ali, 10 segundos, 11, 12, 45%, 50%. Ó, não dá nem 20 segundos e você já concluiu a batalha. Então, por exemplo, aquele cara que ele deu só 4%, em 15 segundos eu ganhei os 115 mil de elixir dele. E isso faz com que a gente não precise gastar runas, né? Que as runas a gente sabe que são caras
e podem reverter em gemas, a gente não precisa gastar runas aqui para upar os depósitos, até porque é muito elixir que a gente precisa. Eu quero trazer num próximo vídeo dados estatísticos de quanto de elixir a gente precisa para concluir todas essas missões, ou coisa eu vou botar nos cards aqui, e aí a gente vai conseguir entender matematicamente o porquê que o elixir é tão importante para liberar. Após concluir essas, eu tenho certeza que após concluir essas missões todas, você já vai ter máquinas de batalha no nível alto, você vai ter uma tropa boa. Aí sim compensa a gente partir para o que a gente poderia chamar de um competitivo, uma forma mais hardcore aqui na Vila do Consultor, porque daí você já vai ter tropas fortes, vai poder atacar, vai poder se defender e vai utilizando todo o ouro que você ganha nessas batalhas aqui, você pode utilizar para ir upando seus muros, você pode ir utilizando para upar seus defesas, para deixar elas parelho. Querendo ou não, quanto melhor são as suas defesas, menos porcentagem de dano você toma e, consequentemente, mais elixir você ganha. Então é interessante. Só que eu jogo dessa forma por não perder tanto tempo aqui. Não é o meu foco hoje. O meu foco hoje é as vilas principais. Ó, já temos aqui, pegamos a vila, o centro de vila, então já ganhamos nossos 15 mil e assim a gente vai indo. Se for ver, tem um monte de ataque rolando aqui, ó, mais 70 mil para coletar e tem mais 4 ataques rolando. Então você vai entrando e em poucos segundos, vocês podem ver pelo tamanho do vídeo, é mais fácil dessa forma. Assim, você consegue fazer tudo bem rapidinho. Concluiu a missão, né? Concluiu a missão ali de upar as máquinas de batalha, as tropas. Aí eu recomendo o pessoal correr pros 3.000 troféus, que daí é aquela missãozinha que dá 1.000 gemas, né? Mas antes disso, é muito difícil. Essa conta minha mesmo, eu tô travado em 2.700, 2.800. Eu não consigo subir. Porque é uma missão complicada. Você chegar em 3.000 troféus, você vai depender dos seus adversários. Então, o que que eu tô focando? Vou coletar, vou pegar o meu construtor, né, o meu sexto construtor, vou tentar upar as minhas máquinas de batalha. E a hora que elas estiverem num nível mais aceitável, aí eu simplesmente vou lá e começo a jogar mais a sério, jogar as batalhas completas, treino alguns ataques específicos. Até se tem alguém aqui que gosta de jogar na base do consultor, manda para mim aqui nos comentários que eu pretendo fazer um videozinho aí, vou buscar alternativas, formas de atacar, layouts, eu vou trazer layouts bem defensivos, porque isso é interessante para que a gente ganhe mais elixir na nossa defesa. Tudo que eu puder ajudar, eu quero fazer. Peço desculpa pelo áudio ou pelo vídeo, assim, porque eu não estou com equipamentos bons, né? E se o canal for para frente, eu pretendo me equipar de forma correta para poder trazer vídeos melhores. Não tenho muito conhecimento hoje de edição, mas vou buscar também o máximo que eu conseguir para trazer uns vídeos mais bonitos, né? Assim se diga, né? Mas como eu digo, o meu principal intuito aqui na realidade é a questão de trazer um conteúdo que possa ajudar o jogador aí que, eu não tenho muito tempo de jogar, eu tô porque a gente sabe que a nossa vida ela é composta de fases. Eu estou num semestre ruim da faculdade. Eu comecei novo no emprego, então eu preciso me dedicar. A gente sabe que acaba sobrando pouco tempo no dia a dia nosso. E assim, com essas dicas, a gente pode otimizar o nosso tempo no jogo. Quem tiver algum clã para divulgar, pode mandar para nós a tag aí, que a gente vai, todo vídeo eu vou lançar aí a tag de clã, vou visitar. Se você quiser que eu analise a sua vila, se tiver gente o suficiente, estou gostando da sua análise, estou gostando do seu ponto de vista, dá uma olhada na minha vila, dá uma olhada no nosso clã. Eu pretendo trazer esse tipo de conteúdo e possivelmente trazer lives, né? Então, podem ver que em poucos minutos a gente já está com quase 2 milhões de Elixir. Mesmo tomando alguns PTs, o que realmente vai conseguir, a gente tá no nível meio alto aqui, que é 2.700 troféus, mesmo desse jeito, a gente ainda tá se virando. Ó, eu gosto muito da bruxa por causa disso, que ela ataca aéreo, né? E solta morcegos, então, o morcego morreu, ela solta morcego de novo, e essa habilidade dela é muito boa. Ó, já deu 50%, cara, 15 segundinhos, nós já demos 50%. Então vai subindo de qualquer forma, vai upando ela. Se você não gosta de jogar com a bruxa, vai com a tropa que você gosta. E essencialmente você vai precisar de uma tropa nível 18, e isso vai ser um requisito para que você consiga atingir o seu sexto consultor. Então, no mais, eu não vejo muito sentido em jogar a Vila do Consultor, até porque hoje em dia ela não é. A maioria dos jogadores não gosta de jogar nela.
Essa é a verdade, né? Eu, sinceramente, acostumado com a vila principal, ou esse sistema de ataque em que você depende do quanto vai ser tomado de dano, os troféus ali é mais complicado de jogar. Então eu acredito que é isso que faz com que o pessoal não curta muito essa vibe. Talvez logo a gente tenha aí mudanças, até porque muitos jogadores, mesmo não estando CV17 full, estão com o CV17 em andamento, ou CV16, e já tem a Vila do Consultor full, porque ela tem muito menos coisa para fazer. Então talvez logo a gente terá novas casas do consultor, novas tropas, talvez novas missões, quem sabe aí com o advento de mais um CV no final do ano do CV18, logo logo a gente tenha mais um outro consultor com outras missões. Então tudo pode acontecer. Ó, que a gente conseguiu um 100% sem querer, enquanto eu falava. Mas é isso que, ó, você pode ver que é uma tropa. Eu jogo spamei, como diz o Marinal, spamei com a bunda e mesmo assim a gente conseguiu o nosso dano. Então é uma tropa boa, é uma tropa que vai te ajudar. E eu já vou cancelar aqui. Pera, ó, já pegamos 55 mil de ouro. Então o ouro ele é muito mais simples de tu pegar. Vamos lá, aqui e coletamos cento e poucos mil. Aí, ó, 2 milhões e 300. E saímos. Então, você consegue dessa forma utilizar muito, muito. É, quesito aqui. Eu vejo que muita gente vai perguntar, tá, mas e a poção das estrelas, aquelas estrelas engarrafadas que liberam o bônus nessa vila? Eu não acredito que vale a pena utilizar ela, porque gemas e minérios são o recurso que você tem mais necessidade hoje em dia. Gemas, porque a gente tem muitos itens para comprar com gemas, inclusive os equipamentos para os heróis. Então, dependendo, eu já tenho todos os equipamentos, fica mais tranquilo. Você pode utilizar as gemas em livros de herói, você pode utilizar gemas para acelerar alguma construção. Muita coisa acontece com gemas. Mas para quem não tem os heróis, para quem não tem os equipamentos de heróis todos, é muito importante que você utilize essas gemas para comprar esses equipamentos. Eles desbalanceiam demais. E quanto aos minérios, né? Os minérios, eu utilizo muito os minérios, tanto é que no nosso plano a gente tem o Capitólio level 10, e eu utilizo todas as medalhas de raid que eu ganho para comprar minério estelar e para comprar minério roxo. O minério azul não, porque você acaba conseguindo ele facilmente com as ligas, né? É, você sobe ali para campeão, para mestre, para titã. Quanto mais alto você estiver subindo, mais minérios você ganha no bônus diário. E eu quero fazer também um vídeo só sobre minérios. E dessa forma é muito interessante porque os minérios eles vão definir o quão poderoso vai ser o equipamento do seu herói. Por exemplo, quem libera no CV13 a campeã real sabe a diferença que a bota elétrica faz. A bota elétrica ela abre um leque muito grande de Champion Walk para início da maioria dos ataques. Se vocês acompanharem alguns canais que fazem o react ao vivo das guerras profissionais, praticamente todo ataque, seja de dragão, seja de era, seja misto, seja bolado de guardião, quase todos eles têm ou um Champion Ops mais tenso, né, que você utiliza mais invisibilidades, ou apenas uma entrada com a campeã mais simples e retorno. Pode ver que ela é muito importante, porque além de ela dar dano nas defesas, diretamente pular os muros, você vai dando um dano em área, então você vai alejando todas as construções. E para conseguir esses equipamentos, para conseguir esses recursos, você precisa de minério, você precisa de gemas para comprar o equipamento, mesmo porque a cada 2 meses, foi avisado na entrevista com a comunidade, o diretor de comunidade, que a cada 2 meses a gente vai ter um lançamento. Então, mês passado tivemos a coroa sombria do príncipe, no mês de junho. Mês de agosto, agora de 2025, aniversário do Clash, teremos um novo equipamento. Se não me engano, vai ser um equipamento para o Guardião. Pelo que eu estava vendo uns vídeos da gringa, parece que vai ser alguma coisa chamada Tocha do Legionário. Não tenho certeza, não foi confirmado oficialmente, mas parece que vai ser um equipamento novo pro Guardião. O Guardião já tem uns bons equipamentos, então para que esse novo equipamento seja chamativo, ele vai ter que ser muito efetivo. O Guardião tem Gema da Vida, Gema da Folha, Tomo Eterno, Tomo da Cura, Bolada. O boneco de Lavalão não é tudo aquilo, a gente sabe que ele é um dos menos usados, a maioria nem compra ele, porque realmente ele tem uma deficiência bem grande. Mas
Vamos ver, né? E lembrando que agosto vai ser o aniversário do Clash, então, ó, mais 365 mil, ó, já estamos em quase 3 milhões. Então, você consegue, com poucos minutos, upar vários níveis de máquina de batalha, você consegue upar as suas tropas, porque vai se tornando caro. E você não usa muito tempo, né? Se você for fazer batalhas completas, para você juntar 2, 3 milhões, cara, chega a dar quase uma hora, se der isso, né? Porque você vai acabar subindo os troféus, acaba entrando numa liga mais competitiva e começa a tomar mais PT, e no caso, o quanto de ó, por exemplo, aqui, ó, a gente está vendo que não estou tomando muitos PTs. Então, 69.500, pô, às vezes eu tomo 2 PT de 200%, jogo batalhas completas, desperdiço ali, sei lá, 8, 10 minutos para ganhar 30 mil. Então, seriam duas batalhas aqui, em poucos segundos eu já ganhei aquilo. Por quê? Porque é efetivo, essa é a forma. Antigamente, o que o pessoal fazia? Até você deve estar se pensando, ah, Douglas, entra então, solta as tropas e fecha as batalhas, que daí ela vai entrar por automático. Hoje em dia, o algoritmo da Supercell faz com que, se eu fechar o jogo e não encerrar a batalha, ele vai continuar tocando até acabar. Então eu vou ter um tempo aqui que eu vou ter que estar esperando para poder batalhar. Ele vai dizer, ah, a batalha encerra em tanto minuto barra segundo. Entendeu? Então você vai ter que. O que seria o tempo normal de você simplesmente largar as tropas aqui? Ah, larguei as tropas, vamos ver até a última morrer. Esse é o tempo que você vai ter que esperar para fazer uma nova batalha. Por isso que o interessante é encerrar. Por que eu faço uma estrela? Uma estrela para ir acumulando uma parcela mínima de ouro, né? Para ir melhorando um muro, para ir melhorando as defesas mais simples, né? Que são baratas, são pouco tempo. Não para focar, porque como eu disse, se o teu foco é só o construtor, o sexto construtor, você não precisa muito de ouro. O ouro ele não vai ser tão essencial quanto é o elixir aqui. O elixir do construtor ele é muito essencial. Ele é muito, muito importante e vai fazer muita, muita diferença na sua caminhada para esse construtor. Então eu espero que essa dica tenha sido legal para vocês aí, que vocês consigam aproveitar, consigam aí atingir o sexto construtor logo, porque em proporção, se você tem 5 construtores e você bota o sexto, é como se você tivesse 20% a mais de evolução. Então o que você faria em 6 meses, você vai fazer em praticamente 5. Fora que, quando você utiliza a poção do construtor, é um construtor a mais na mesma poção. Então são mais 9 horas adiantado. No caso, 10, porque você não teria o construtor, né? Ele já vai trabalhar mais uma hora. E isso efetiva muito, principalmente para quem pega as medalhas de liga e atinge ali, compra tudo em, medalha, em poção do construtor e gosta de acelerar várias construções múltiplas, né? Ah, é, construções que são de tempos parecidos, ou até mesmo para quem gosta de acelerar os heróis. Ah, farmou, 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 juntou um monte de elixir negro, foi lá e pensou, não, agora tá na hora de eu colocar os meus heróis. Aí tu deita 2, 3 heróis e usa ali 6, 7, 8, 10 poção de construtor para que acabe aqueles heróis em um dia. Querendo ou não, vale a pena. Se você for utilizar 10 poções, são 90 horas que você adianta. São 4 dias quase adiantados, instantaneamente, quase que instantaneamente, né? São 10 horas que vai correr 100 horas. E assim você atinge um nível em cada um dos heróis. Se você botar 5 construtores nos 5 heróis e você acelerar todos eles com 12, 15 poções, você vai ganhar 5 níveis de heróis em um dia. Então é mais barato do que o martelo de. Claro, incomodando. Esqueci de botar o não perturbe. É mais barato do que você comprar em martelos, desde que não sejam os níveis finais, que são vários e vários dias. Para você que está no início, para você que está no intermediário, heróis nível 30, nível 50, o rei, rainha, príncipe até o nível 40, guardião até o 40, a nossa campeã real até um 25 por aí, são dias que você consegue facilmente com algumas poções equilibrar. E não são valores exorbitantes, você não vai ter que encher os seus depósitos de elixir negro 3, 4 vezes para botar os 3 heróis. A gente sabe que atacar 100 heróis é mais complicado e você vai gastando um a um, você vai tendo menos na batalha, vai dificultando. Mas é uma forma de se utilizar. Então, ter o sexto construtor hoje é essencial para todo mundo que joga Clash of Clans. Se você quer jogar e quer evoluir, ter o sexto construtor é muito importante. Então, essa dica aqui de utilizar a batalha, fez a porcentagem mínima aqui só para poder fazer alguma coisa e continuar, você vai indo.
Podem ver que a gente perdeu 500 troféus aqui, mas a gente já ganhou praticamente 1,5 milhão, porque a gente estava em 1,5 milhão quando começou, não marquei, mas é muito elixir negro, é muito elixir roxo, né? Se você for ver, por exemplo, aqui, ó, a gente precisa de 4.200. Se eu fosse colocar agora, ó, 1 milhão de elixir custa 500 gemas. A gente acabou de ganhar 1,5 milhão, então a gente ganhou praticamente 750 gemas. Falta pouca coisa. Acredito que aqui, se eu manter isso aqui por uns 10 minutos, provavelmente eu já vou estar atingindo. 10 a 15 minutos, eu vou estar atingindo o meu objetivo, que é botar a minha bruxa para pesquisar. E nisso ela vai faltar apenas mais um nível só para ter o requisito suficiente, né, e deixar com que o meu Elixir fique focado nas máquinas. Nós temos 2 consultores, 2 máquinas, onde você vai poder deitar elas constantemente. Mesmo sem a máquina, você consegue fazer esse esquema aqui. O interessante é isso. Você não precisa da máquina de batalha. Aqui eu estou utilizando ela simplesmente como um apoio. Mas as bruxas, sim, são suficientemente fortes para alcançar esse feito, né? Então eu vou deixar passando aqui. Ou qualquer coisa, se eu ver que o vídeo ficou muito extenso, eu vou fazer um corte. Mas eu vou continuar falando algumas curiosidades sobre isso e tentar, de certa forma, aí, atingir o objetivo que seria os 4.200.000 para upar a nossa bruxa. Temos aí mais 38%. Eu acho que eu vou fazer agora sem os 50%. Eu vou fazer só umas batalhas pegando a primeira construção para ver o que acontece. Aqui a gente concluiu, né, 63%. Vamos ver quanto a gente tem aqui para coletar. Mais 250. Olha como vai rápido, né? Então aqui. Então fechou. Colocamos aqui. Aqui. Já foi uma construção. Render. Aqui. Voltamos novamente. E vamos efetuar isso aqui umas 10 batalhas para ver o que acontece. Ali já foi a primeira. E novamente. 0%. 5%. Assim a gente gasta poucos segundos em cada batalha, né? Podem ir na frente de um acampamento, que o acampamento é a coisa mais rápida de destruir. Fizemos mais uma batalha. E é rápido, cara. Pode ver que eu não tô jogando num iOS, tô jogando num Android, um celularzinho mais simples que eu uso pro trabalho. E pode ver que funciona, ó. Vamos lá ver quantas batalhas a gente tem rolando. Então, instintivamente, ó, a gente já tem, ó, ganhamos uma batalha de 4 segundos, rendeu 65 mil de elixir, gente. Então, ó, temos mais 4 batalhas rolando. Tá indo, tá indo. Eu acredito que com mais umas batalhas a gente já vai atingir esse nível, né? E é o que importa. Porque se você pegar com as tropas upadas depois, com a máquina de batalha upada, eu tenho certeza que recuperar troféu aqui não vai ser difícil. Fora que aos pouquinhos, né? Como assim, o ruim dessa estratégia que eu estou dizendo por último, vocês podem ver, você ganha 0 de ouro. Mas, se você tiver as minas, a mina de ouro no máximo, você vai ver que isso não é problema, porque toda vez que você entrar, você vai ter ali 90 mil por dia. Se não me engano, é o que ela dá no nível 7, que é o que tá a minha. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ouro. Não, esse aqui não é. Aqui, ó. A mina de ouro, ela produz 3 mil por hora, então são 24 horas por dia, ela produz 72 mil. Então ela enche em um dia. Você pode ver que a capacidade dela aqui, ó, informação, a capacidade de 72. Então ela enche em um dia. Então se eu tenho aqui, ó, a produção por hora, 10.500. Então, todo dia eu consigo juntar 240 mil de ouro. Como você vai ter que entrar para fazer as batalhas, para poder conseguir o seu elixir, colocar as máquinas de batalha, colocar tropas para upar, eu acredito realmente que dá para fazer isso bem rapidinho. Dá para fazer isso e ir acumulando. E se você botar todas as suas defesas nos níveis 3, 4, 5, vai levando elas para ele, que nem eu tenho um canhãozinho aqui, ó, nível 1. Eu tenho um canhão duplo, nível 1, que eu ainda não mexi. Porque o que me focou principalmente foi a questão do nosso morteiro. E hoje em dia eu busco muito o elixir. Ó, vamos ver quanto. Ó, mais 340 mil. E temos mais 2 batalhas rolando ainda. Então, ó, 3.800.000. Em questão de instantes, a gente faz brotar elixir. É, gente, não é fácil. Mas é mais fácil do que fazer batalhas completas, né? E não adianta a gente ficar mais encerrando batalha
fechando aquele arquivo, voltando, até porque a gente sabe que algumas pessoas têm o celular que é mais lento um pouco, que você fecha o jogo e para entrar, às vezes levar mais tempo do que o que eu estou fazendo aqui. Essa eu acredito que seja a forma mais fácil de juntar Elixir e ter o nosso construtor chegar nos níveis mais altos e assim progredir a vila de forma muito, muito boa. E aí a gente tá, ó, já estamos em 3.800.000. Enquanto a bruxa estiver pesquisando, nos próximos dias ou próximos momentos, que nem eu falei para vocês podem usar isso a qualquer momento. Ah, tô no ônibus, tô em casa, colocou ali, ó, pode deixar a própria máquina de batalha, ela destruiu uma estrutura, já dá para encerrar. Você consegue fazer isso sem ter que ter muito foco, porque é diferente de você fazer um ataque normal, na vila normal, e ter que ficar pensando, olha que eu vou jogar, e controlando as tropas, não é só spamar, né? O farm, quando você vai farmar sem se preocupar com o troféu, é mais simples. Mas dessa forma que a gente está fazendo aqui, ó, mais 112. Se acabar essas batalhas, eu acredito que a gente bate o suficiente ali. Aqui eu estou melhorando a torre de relógio, porque a torre de relógio ela é interessante, né? A minha está indo pro nível 9. Então no nível 9 ela vai ter 30 minutos de 10 vezes, então todo dia tu vai conseguir adiantar 5 horas. Parece pouco, mas pega a máquina de batalha, o avião que demora um pouco mais. Aqui, cadê você? Aqui. Se eu for melhorar ele hoje, são 5 dias. Se todo dia eu conseguir utilizar a torre de relógio, eu vou economizar um dia. Porque são 5 horas por dia, e 5 vezes 5, 25. 25 horas é quase um dia inteiro que eu adianto. Então é muito importante. E não é só nisso que ele vai acelerar. Se você tiver as duas máquinas deitadas, você vai adiantar 5 horas todo dia em cada uma delas. Se você tiver alguma coisa pesquisando, são 5 horas. Se você tiver as suas minas trabalhando, elas vão trabalhar 5 horas quase que em 30 minutos. Então isso ajuda a juntar recursos, ajuda a passar o tempo, né? E é uma forma muito boa, é um item que é interessante de você ter. Ó, temos mais duas batalhas. Vamos fazer mais uma última. Será que dá certo? Será que vai funcionar agora? E lá vamos nós, como diz a bruxinha do pica-pau. Lá vamos nós. Fechou. Mais uma batalhazinha. Pegamos mais 65. E agora falta apenas 81 mil. 80.935. Vamos ver quanto é que vai dar de recurso. Vamos ver. Deu 65. Deu 47. Ó, pronto. Ah, ué, ele sumiu uma batalha, era pra ter mais uma. Bom, acontece uns bugs desses às vezes, tá, gente? Eu já vi muitas vezes eu ir coletar alguma coisa e sumir. Então vamos fazer uma última batalha aqui, só para comemorar a nossa conclusão do objetivo do vídeo, que era realmente atingir os 4.200.000, botar minha bruxa para upar. E eu espero que tenham gostado do conteúdo, eu espero que ele consiga ajudar vocês. Ó, duas batalhas. Então, assim, ó, às vezes ele tem um delayzinho para entrar, mas a gente vai depender só deles. Vamos ver eles atacando a nossa vila, acompanhar o ataque do cara. Então, o que o cara tá usando? O cara tá usando a máquina de batalha, arqueiras e bárbaros. Arqueiras e bárbaros? Meu Deus. Cara, assim, ó, eu sei que a gente não pode julgar as pessoas, mas com tanta tropa boa, o cara vai usar arqueiro e bárbaro. Ainda mais que a gente tem ali, ó, o nosso assador, ele pega esses grupos de tropa, olha lá, sumiu as tropas no meio. É muito dano, cara. Então talvez a máquina de batalha dele, por ser nível 20, sozinha vá conseguir chegar longe. Mas mesmo assim, ó, vocês podem ver que, por exemplo, a bruxa ela manda os morcegos pra perto, mas ela tá de longe, ela tá defendida. Esse esmagador vai complicar a vida dele. Ele tem 1 minuto, ele não vai conseguir furar os muros tudo. Fora que se você conseguir o ouro, se você faz a questão dos 50% ali, você vai conseguir atingir ele e fazer com que os seus muros fiquem melhor. Pode ver que aqui, ó, que o muro faz diferença. Vamos ver se ele vai conseguir. Então ele não passou nem da primeira vila, ó. Ele não passou da primeira vila. Voltar. Quanto pagou para nós? 93.
Então, esse 93 pegou 65 mil e o outro cara fez só 49%. Então, porque a gente baixou de liga, a gente pega pessoas menos upadas, ó. Chegamos no limite. Então, a gente entra aqui, coloca a nossa puxa upar e teremos mais um nível. Então, essa é a dica de hoje, pessoal. Precisa upar, quer o seu sexto construtor, foca no Elixir. O ouro ele não é tão importante, ele vai vindo, ó, você pode ver que a gente conseguiu uma quantidade boa de ouro. E depois que tiver o seu morteiro, multimorteiro no nível 9, vai upando as defesas, vai botando uns canhãozinhos pro nível 2, pro nível 3, vai equilibrando seus muros. À medida que for sobrando ouro, vai usando, porque aqui você não perde ouro. É diferente da vila principal, que o ouro parado ele pode ser roubado, aqui não. Então, quanto mais você puder entrar pelo menos uma vez por dia, e outro item que é muito interessante upar, que também vai no Elixir, é a mina de gemas. A mina de gemas, ela produz gemas e ela faz a diferença. Aqui a gente pode ver que hoje a minha produção está em 3,3 por dia, né? Então, significa que por mês a gente faz 3,3, dá 100 gemas por mês. Não é tanta coisa, mas se você vier na loja para comprar gemas, eu não sei quanto é que tá 100 gemas, ó, 80 gemas são R$ 6. Então, praticamente seriam uns R$ 8. Você consegue só com a mina de gemas economizar R$ 8 em gemas por dia. E se for interessante para vocês, eu vou fazer um vídeo buscando as melhores formas de se obter gemas, o que você pode abandonar, o que não vale a pena, o que é interessante, porque a gente sabe que temos jogadores com várias realidades. Ah, eu sou um cara que eu jogo mais casual. Ah, sou um cara que eu quero evoluir o quanto antes. Vou falar sobre Vila Rushada, vou falar sobre um monte de itens que a gente tem no jogo. Então, o que vocês precisarem, falem ali. Se a gente comenta, a gente conversa, tá? Agradeço aí pela força de vocês. Quem ficou até aqui, muito obrigado. E deixe seu comentário, se inscreva, compartilha com seu clã. Por mais que seja a mínima coisa, gente, isso me ajuda pra caramba, tá? Brigadão, valeu, até a próxima.